Olá pessoal, está começando mais um episódio do nosso Azucast, entre cantos e risos, onde a cultura se encontra com a diversão. Nós somos a Giovana, a Lara, a Malu, a Vivian, a Ana Júlia e a Yasmin. E hoje eu te convido para embarcar numa viagem sonora até o coração da África, continente onde brincar também é aprender, celebrar e viver em comunidade. Preparado? Então vem comigo descobrir as brincadeiras e jogos africanos que atravessam gerações e oceanos. Brincar é universal, mas você já parou para pensar como são as brincadeiras em diferentes partes do mundo? Na África, elas não são apenas entretenimento. São formas de passar conhecimento, ensinar valores, estimular a coletividade e preservar a identidade cultural. Com mais de 50 países e uma imensa diversidade de povos, línguas e culturas, o continente africano tem uma riqueza de brincadeiras tradicionais que refletem a sua história e sua sabedoria. Agora a gente vai perguntar para Yasmin. Você conhece alguma brincadeira africana que também seja praticada aqui no Brasil? Sim, conheço. Um ótimo exemplo é a brincadeira da mamba, que lembra muito o nosso pega-pega em fila, ou a cabra cega, onde uma criança vai pegando a outra e formando uma fila, representando uma cobra. Além disso, muitas cantigas de roda brasileira têm influência africana, como aquelas que misturam ritmos, palmas e cantos em grupos, semelhantes às brincadeiras musicais de países como Gana. Também podemos citar a capoeira, que apesar de ser muito mais que uma brincadeira, é uma luta e dança. Nasceu entre as crianças africanas como forma de resistência e expressão cultural. Tudo isso mostra como a cultura africana está presente na nossa forma de brincar, mesmo que a gente nem sempre perceba. Por que é importante conhecer e praticar brincadeiras e jogos de matriz africana? Como as brincadeiras e jogos africanos foram adaptados no Brasil? Conhecer e praticar jogos de matriz africana é importante para valorizar a cultura afro-brasileira, promover a socialização, estimular a criatividade e o aprendizado de forma lúdica, além de preservar a história e as tradições. Muitas brincadeiras e jogos africanos foram adaptados e transformados ao longo do tempo no Brasil, incorporando elementos da cultura local e dando origem a novas brincadeiras. A cultura africana é riquíssima em brincadeiras e jogos tradicionais que variam de região para região. Sendo passados de geração em geração, essas atividades promovem o desenvolvimento físico, social e mental das crianças, além de fortalecerem valores culturais. Vamos citar alguns exemplos. Primeiro exemplo, Amp. Amp é um jogo popular entre meninas em Gana, jogado principalmente ao ar livre. Como se joga? Participam pelo menos 2 pessoas. As jogadoras pulam ao mesmo tempo, batendo palmas e levantando uma perna ao cair. O objetivo é prever qual perna a outra pessoa levantará, direita ou esquerda. Se uma jogadora acertar a previsão, ela ganha 1 ponto. O jogo continua até um número combinado de pontos. Quais benefícios? Estimula a coordenação motora e a rapidez de raciocínio, desenvolve reflexos, ritmos e estratégias de previsão. Mancala. Mancala é o nome genérico de uma família de jogos de tabuleiros africanos, conhecido por diferentes nomes, como Bao, entre outros. Como se joga? Usam-se pequenas covas feitas no chão ou tabuleiros com buracos e sementes ou pedrinhas. Cada jogador distribui suas sementes pelas covas em movimentos estratégicos. O objetivo é capturar o maior número de sementes. Quais os benefícios? Desenvolve o pensamento estratégico e habilidades matemáticas, encoraja a paciência e a análise. Jogo de tabuleiro tradicional jogado com pedras ou moedas, semelhante ao jogo da velha, mas mais complexo. Como se joga? Cada jogador tem 12 peças chamadas de vacas. O objetivo é alinhar 3 peças na horizontal ou vertical, formando um moinho. Quando o moinho é formado, o jogador pode retirar uma peça do oponente. Vence quem deixar o adversário com menos de 3 peças ou sem movimentos possíveis. Quais são os benefícios? Estimula raciocínio lógico e antecipação de movimentos.
muito utilizado em contextos educacionais na África do Sul. O singo, jogo tradicional jogado com corda, muito parecido com o elástico ou pula elástico no Brasil. Como se joga? Duas crianças seguram a corda ou elástico esticada com as pernas formando um retângulo. Uma terceira criança pula sobre a corda em padrões coreografados. O nível de dificuldade aumenta conforme a corda sobe da altura dos tornozelos para os joelhos, cintura ou etc. Quais são os benefícios? Melhora equilíbrio, coordenação e agilidade. Estimula o trabalho em equipe e ritmo. Também temos o ludo. Vem da origem ocidental, adaptação do jogo ludo colonial. Para jogar, precisamos de um tabuleiro com caminhos e peças coloridas, geralmente 4 por jogador. Como funciona? Cada jogador deve levar todas as suas peças até o centro do tabuleiro, movendo-as com base em jogadas de dados. Pode capturar peças adversárias e fazê-las voltar ao início. É comum adicionar regras locais. Esse jogo desenvolve estratégia, contagem e paciência. Por que é importante conhecer essas brincadeiras? Porque elas preservam tradições, ensinam valores e mostram a diversidade cultural do continente africano. Qual é uma das brincadeiras mais conhecidas da África? A mancala, um jogo de estratégia com sementes ou pedras e tabuleiro com cavidades. O que é mancala ensina as crianças? Ensina raciocínio lógico, paciência e planejamento estratégico. Quais materiais costumam ser usados nas brincadeiras? Elementos simples como pedras, sementes, paus, cordas e objetos reciclados. Brincadeiras africanas são competitivas ou cooperativas? Muitas são competitivas, mas há também jogos de competição saudável. Existe alguma dança que também é brincadeira? Sim, por exemplo, a dança da caça que imita movimentos de animais em forma de jogo. Tem alguma brincadeira parecida com o esconde-esconde? Sim, o ampi de Gana mistura esconder, pular e adivinhar os movimentos do outro. Mas o que é ampi? Um jogo onde duas pessoas pulam e colocam os pés em posição diferentes. O objetivo é adivinhar o movimento do outro. Há brincadeiras africanas com músicas? Sim, a música envolve cantos e ritmos tradicionais, ensinando oralidade e língua local. Esses jogos têm relação com espiritualidade? Alguns sim, pois estão ligados a rituais, crenças e respeito à natureza. Crianças africanas brincam na escola ou na rua? Brincam nos dois ambientes, mas muitas brincadeiras ainda ocorrem em espaços abertos, como vilarejos e campos. Quais valores essas brincadeiras transmitem? União, respeito aos mais velhos, coletividade e sabedoria ancestral. Como esses jogos variam entre as regiões da África? Cada etnia tem suas variações. O que muda é o nome, as regras ou os cantos. Há alguma brincadeira que lembre o futebol? Sim, o mobumbi da África do Sul envolve correr, gritar e localizar o leão, com base nos sons. Brincadeiras africanas influenciam o Brasil? Com certeza. Várias chegaram com os africanos escravizados e inspiraram brincadeiras, como pular corda e roda. Como podemos trazer essas brincadeiras para as escolas brasileiras? Por meio de projetos de cultura africana, rodas de conversa e oficinas práticas. Essas brincadeiras ainda são praticadas hoje? Sim, especialmente em comunidades que preservam as tradições. É possível brincar com poucos recursos? Sim, a maioria das brincadeiras africanas é feita com materiais simples e criatividade. Qual a principal mensagem dessas brincadeiras? Que brincar é uma forma de aprender, se conectar com a cultura e fortalecer os laços comunitários. De qual país ou região da África se originam as brincadeiras e jogos tradicionais africanos? As brincadeiras e jogos podem ter origem em diferentes países e regiões da África, como Tanzânia, Angola, Gânia, Moçambique, entre outros. Características. Quais são as características de brincadeiras como fogo na montanha, ampi ou mamba?
Fogo na montanha envolve comandos e movimentos de pulo, onde os jogadores devem responder corretamente aos comandos do líder. AMP é um jogo de pular com movimentos sincronizados de mãos e saltos. Mamba é uma versão africana do pega-pega, onde o pegador forma um trenzinho. Quais são as regras básicas de brincadeiras como fogo na montanha e AMP? Fogo da montanha, o líder grita comandando como fogo na montanha. Pula e responde, fogo, ou fogo no rio. Responde, fogo, mas não pula. Quem errar o movimento sai do jogo. Em AMP, os jogadores sincronizam movimentos de pular e bater mãos. Por que é importante conhecer e praticar brincadeiras e jogos de matriz africana, batuque e muitas outras? Qual a influência dos jogos e brincadeiras africanas na cultura brasileira? A cultura africana deixou uma marca profunda na cultura brasileira. Isso pode ser visto em jogos e brincadeiras como a capoeira, o batuque e muitas outras. O que são as brincadeiras e jogos de matriz africana? São brincadeiras e jogos tradicionais que tiveram origem em diferentes culturas africanas e que foram transmitidos oralmente de geração em geração. Quais são os objetivos de brincadeiras como o Mancala? O Mancala é um jogo de tabuleiro estratégico que exige raciocínio e planejamento para a captura de peças. Como os jogos e brincadeiras africanas refletem a cultura e o cotidiano das comunidades africanas? Os jogos e brincadeiras retratam atividades naturais das tribos africanas, como o plantio, a colheita, a caça e a pesca, de forma lúdica e divertida. Como se joga o fogo na montanha, por exemplo? Um jogador é escolhido como líder e os outros formam um grupo. O grupo grita, fogo na montanha, e todos pulam e respondem, fogo! Se o líder disser outra coisa, como fogo no barco, os outros respondem, fogo, mas não pulam. Quem errar os movimentos é eliminado. Brincadeiras mais populares entre as crianças do Brasil, e ela veio da origem africana. Pega-pega tem o objetivo principal de correr e fugir do pegador. O jogador que for pego troca de papel com o pegador e a brincadeira continua. São no mínimo 2 participantes, mas fica melhor com 3 ou mais. Ideal para grupos de 5 a 10 ou mais crianças. Um local adaptado para se brincar. Espaços abertos como os pátios, quadras, ruas tranquilas ou parques. Pode ser adaptado como ambientes internos com espaço suficiente. Algumas regras básicas são: escolher o pegador. Pode ser feito por sorteio, exemplo, pau ímpar, jockey-pô, entre outros. O pegador deve correr atrás dos outros participantes para encostar neles. Quando o pegador toca alguém, esse jogador se torna um novo pegador. A brincadeira continua por tempo indefinido ou até todos se cansarem. O cabo de guerra também é outra brincadeira que veio de origem africana, que é muito parecida com a brincadeira pengo-pengo. O objetivo é puxar a corda com força suficiente para fazer o time adversário cruzar uma linha marcada no chão ou ser arrastado para um determinado espaço. O número de participantes são no mínimo 4, 2 contra 2, mas o ideal são equipes de 5 a 10 pessoas cada. Quanto mais equilibradas em número e força forem as equipes, melhor. Os materiais necessários são uma corda forte e longa, de preferência com marcação no meio, uma linha no chão ou marca no centro, pode ser feita com giz, fita ou até um objeto visível. Um espaço plano e seguro, como um campo, pátio ou quadra. Para brincar, formam-se 2 equipes, posicionadas em lados opostos da corda. Cada equipe segura a corda com as 2 mãos, alternando as posições dos jogadores para equilibrar a força. Uma marca, geralmente no meio da corda, é alinhada com a linha central no chão. Ao sinal do instrutor ou árbitro, as equipes começam a puxar a corda para o seu lado. Vence a equipe que conseguir fazer a marca central da corda ultrapassar completamente a linha para o seu lado, ou arrastar os jogadores adversários além da linha de marcação.
As regras básicas são: não pode soltar a corda propositalmente, não pode sentar nem deitar no chão, é proibido enrolar a corda nas mãos ou no corpo, corre-se risco de acidentes, a força deve ser usada com equilíbrio e trabalho em equipe. As habilidades desenvolvidas com o cabo de guerra são força física e resistência, coordenação e equilíbrio, trabalho em equipe, comunicação estratégica e muitas outras. Também temos a brincadeira matacuzana, conhecida no Brasil como Cinco Marias. O objetivo é completar uma sequência de movimentos com saquinhos ou pedrinhas, sem errar, pegando, jogando e aparando os objetos. O número de jogadores pode ser jogado sozinho ou em grupo, ideal para 2 a 4 participantes. Os materiais necessários são 5 saquinhos pequenos de pano com areia, arroz ou feijão dentro. Alternativamente, pode-se usar pedrinhas, feijões grandes ou grãos em uma superfície plana, chão, mesa ou pátio. Pode ser jogado a primeira fase, 1 a 1. Espalhe as 5 peças no chão, pegue uma delas e jogue para o alto. Antes de pegá-las de volta no ar, recolha uma pedra do chão com a mesma mão e depois pegue as que estão no ar. Repita o processo até recolher todas as pedras, uma por uma. Segunda fase, de 2 em 2. Repita o processo, mas agora recolhendo 2 peças de cada vez. Fase 3. 3 em 1. Agora recolhe 3 de uma vez, depois a última. Fase 4. As 4 juntas. Tentem pegar as 4 de uma vez só, enquanto uma está no ar. Fase 5. Mão fechada ou desafio extra. Jogue uma pedra para o alto, vire a mão sobre a outra, tente pegar todas de vez com uma mão, com as costas da mão, e depois pegar as que está no ar com a palma. Os erros: se deixar a peça cair no chão, se não pegar a peça do alto a tempo, se derrubar outras peças ao pegar. Quando um erro acontecer, o jogador perde a vez e passa para o próximo. Quando voltar a jogar, começa da fase que parou. As habilidades desenvolvidas são coordenação motora fina, agilidade manual, concentração, ritmo e tempo de reação. Uma dica: como fazer os saquinhos. Materiais simples. Corte 5 quadradinhos de tecido, 6 por 6, costure 3 lados, encha com arroz ou feijão, feche o último lado com linha ou cola quente. A cultura africana é rica em tradições, músicas, danças, histórias e brincadeiras que atravessam gerações. No entanto, muitas dessas manifestações correm o risco de desaparecer, ou seja, pela globalização, pela falta de registro ou pela desvalorização histórica sofrida por povos africanos e afrodescendentes. Por isso, preservar as brincadeiras tradicionais africanas é mais do que manter vivas atividades infantis, é honrar uma herança cultural de enorme valor. As brincadeiras africanas como ampi, mancala, kudoda, moraboraba e rodas de canto como o endodói carregam saberes ancestrais, promovem o desenvolvimento físico e mental das crianças e reforçam o senso de comunidade. Muitas dessas brincadeiras também chegaram ao Brasil durante o período da escravidão e se misturaram à cultura local, dando origem a expressões culturais afro-brasileiras. E como podemos preservar essas tradições? Valorizando na educação. As escolas podem incluir brincadeiras africanas nos currículos de educação física e história, como forma de ensinar sobre a diversidade cultural e os saberes tradicionais. Isso ajuda crianças e jovens a conhecerem outras formas de brincar, ampliando o respeito e o interesse pela cultura africana. Muitas brincadeiras são passadas oralmente, por isso é importante registrar essas práticas em vídeos, livros, sites e exposições culturais. Professores, pesquisadores e artistas podem contribuir muito nessa missão. Pais, avós e educadores
podem ensinar essas brincadeiras em casa, em festas ou em eventos comunitários. Quanto mais se pratica, mais se fortalece a memória coletiva. A valorização da cultura africana também passa por superar o racismo e a marginalização cultural. Respeitar as origens africanas e suas manifestações é reconhecer a contribuição histórica dos povos africanos no mundo, e especialmente na formação da cultura brasileira. Eventos, oficinas, feiras culturais e projetos de intercâmbio com países africanos são formas ricas de preservar e atualizar tradições, mantendo vivo o diálogo entre o passado e o presente.